Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em mais um podcast da Série Mulheres. O podcast Série Mulheres traz essa conexão maravilhosa com muitas mulheres. Mulheres que traz coragem, determinação, foco, fé, família. E falar de história é muito bom. E aqui na Série Mulheres nós amamos histórias. Afinal de contas, toda mulher tem uma história. E essa é a nossa força, essa é a nossa raiz. Então todas as histórias que você vai conhecer através do podcast Série Mulheres são histórias de mulheres reais, com uma história que vai conectar de alguma forma com você. Então seja bem-vindo em mais um episódio da Série Mulheres. Hoje nós estamos aqui com a querida Renata Araújo, uma dermatologista maravilhosa, que tem um trabalho lindo no mercado e que faz com que as mulheres se sintam bem, bem-estar, propósito, amor e entrega na profissão. E hoje nós vamos bater um papo com ela e conhecer mais dessa profissional maravilhosa. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Olá, eu sou a doutora Renata Araújo, pós-graduanda em dermatologia, e é um prazer estar aqui junto com a Andreia para bater esse papo. Que bacana, Renata, eu tô muito feliz, né, com o seu trabalho, com a sua entrega. É tão bom, né, quando a gente entende que ao longo da nossa carreira, a gente consegue atingir pessoas, a gente consegue deixar legados através de um procedimento, através de várias questões que facilitam e fazem com que essas pessoas se sintam bem. Como foi escolher a dermatologia para a tua vida? Bom, eu nunca tive dúvidas em relação à especialidade. A dermatologia para mim sempre fez muito sentido, porque a estética, o bem-estar e a autoestima está diretamente relacionada com as suas relações sociais, com Sim. o seu ambiente de trabalho, com o seu humor. Então, para mim sempre fez muito sentido trabalhar com a dermatologia. Que bacana, que propósito lindo, né? E eu sempre pontuo uma coisa, né? Minha filha também estuda medicina e eu digo para ela, o que você vai escolher, né? Porque a medicina é macro, né? Existem vários segmentos dentro da área. E eu sempre pontuo, filha, já escolheu? Filha, já escolheu, né? O que de fato você vai seguir, né? Como foi realmente ter escolhido seguir a dermatologia? Depois de 5 anos estudando, né? Foi dentro desses 5 anos a escolha ou não? Não, Andreia, eu realmente comecei a me conectar com alguns processos e vi que essa seria a minha carreira. Como foi essa escolha? A escolha da especialidade é sempre um motivo de tensão ali no final do quinto, do sexto ano da medicina, né? Então tem uma pressão nossa interna e tem da família também, né? Eu digo que estar na medicina já é um desafio por si só. A gente tem que lembrar primeiro que a gente ocupa um espaço que anteriormente era ocupado predominantemente pelos homens. Então é um desafio ser mulher e estar na medicina e ainda escolher a especialidade. Mas eu acho que essa escolha está muito ligada com o seu propósito, aquilo que você quer deixar um legado, aquilo que você quer fazer para sua vida e como você quer impactar as pessoas que chegam até você. Então eu acho, de verdade, parece clichê, mas não é, que tem um lado espiritual envolvido e tem também o que você sente, aquilo que você sente dentro do coração. Fazer com amor e com propósito. Eu acho que é assim que se escolhe. Não é pelo financeiro, não é por uma carreira, às vezes, que o pai ou a mãe já traçou dentro da medicina, ainda existe muito isso, mas é
pelo que sente no coração. Que bacana, não é algo herdado, né? É algo que realmente você quer trazer. E você tem uma história de vida linda, né, Renata? Eu falo que quando a gente fala da nossa história, Renata, a gente destrava, né? Quando a gente traz a nossa raiz, a gente entende qual foi o caminhar, né, todos esses anos para chegar aonde nós chegamos. E a tua história é uma história de uma família nordestina, né? Então eu queria que você me contasse, né, qual foi o incentivo dos seus pais, porque você me contou há pouco que não foi muito fácil. E como é que foi? O que você traz para mim aqui nesse bate-papo das suas origens? Eu sou filha de retirantes nordestinos, meu pai é cearense e a minha mãe é pernambucana. Eu tenho 2 irmãos, então eu sou a única mulher, e meu pai, mesmo sem escolaridade e assim, como posso dizer, um analfabeto funcional, ele sempre deixou claro que a educação era a única saída. Então a gente tinha 2 opções, ou estudar ou estudar. Então não faltavam o estudo e nem o pão à mesa. Então foi assim que nós fomos criados, e hoje nós somos muito gratos pela educação, mesmo com toda a humildade, o estudo sempre esteve em primeiro lugar. Mas que lindo, né? Que lindo. É tão bom, né? Quando os nossos pais, inconscientemente, eles trazem os valores, né? Eu falo que a nossa família, ela é pautada por valores, né? Você vê, o seu pai, ele tinha um valor. Mesmo não tendo estudos, né? O valor mais forte era filha, você tem que estudar, né? Essa é a opção. Né? E escolher isso faz toda a diferença, né? Te traz esse aconchego no peito também. Faz toda a diferença, e também, não só para minha carreira, mas para aquele momento que eu estou ali com o paciente, durante a consulta, o meu olhar é diferente, porque eu me importo não com a doença, não com somente a queixa estética, mas a minha preocupação é em ouvir de maneira acolhedora, ter uma escuta ativa, de maneira que eu consiga entender que por trás daquela queixa, muitas vezes tem um casamento falido, muitas vezes tem um filho adolescente que está dando trabalho. Então, toda essa estrutura familiar me fez conseguir enxergar além. Eu não vejo só a queixa estética ou de doença de uma maneira superficial. Eu consigo enxergar além. E essa base familiar foi que me proporcionou isso. Que lindo. E faz toda a diferença, né? Olha, você trouxe algo aqui que é muito bonito, e nos dias de hoje a empatia faz toda a diferença. Eu digo sempre que a empatia é uma das maiores estratégias de negócio, né? E nós temos isso dentro do nosso coração, assim, naturalmente. Isso é incrível para nós que somos mulheres. E você trouxe uma coisa que eu gostei bastante, que é mais que ser médica, é ser terapeuta, é ouvir, é entender a história daquela pessoa e por que ela realmente escolheu um procedimento, por que ela realmente quer fazer aquilo, né? E isso é importante, porque hoje em dia você não vê muitos médicos não se preocupam com isso, e a sua fala é uma fala muito carinhosa, de ouvir, de entender, né? E a dermatologia tem muito isso, né? Que é cuidar com carinho, que é trazer o propósito de fato daquilo que você quer, fazer com que o outro se sinta bem, né? É bem isso, faz sentido? Faz total sentido. Durante a minha prática, eu tive que entender que as queixas estéticas, principalmente, elas trazem consigo um componente emocional muito importante. Então, eu tive que me desafiar mesmo em entender o que aquela paciente trazia, porque a pele, ela externaliza o que a paciente está vivendo dentro e fora. Então tem muito a ver com um componente emocional. Eu tive mesmo que fazer essa parte mais psicóloga, eu tive que me preparar para isso, porque não é simplesmente ou um botox ou um preenchimento, né? A gente está cuidando ali de um ser humano como um todo. Então eu tive que ampliar essa visão e ter um olhar mais acolhedor, mais empático. Isso fez toda a diferença quando eu consegui entender isso. Que bacana, e esse é um ponto de virada, né, Renata? Porque ter essa integração de pensar não só no procedimento em si, que financeiramente é ótimo, mas pensar primeiro no paciente,
né? Pensar primeiro no que de fato esse paciente quer alcançar, quais são os objetivos desse paciente por conta desse procedimento, né? Então, eu falo como é bonito quando a gente escuta um profissional trazer isso, né? A escuta ativa, né? Poxa, eu fui estudar, eu me coloco como terapeuta, eu realmente tenho a escuta ativa para entender, para direcionar da melhor forma possível, porque isso é real, né? É autêntico. E hoje a gente precisa de pessoas autênticas, porque eu e você, Renata, somos mulheres reais, que trabalhamos muito, que entregamos muito, né? E estamos aqui conversando e dividindo com quem está nos ouvindo e assistindo o que? As mesmas dores, que é as dores do dia a dia, de escolher quem é que vai cuidar da gente, de escolher, por exemplo, quem é que vai me ouvir naquele momento que eu não estou bem, que eu quero mudar, que eu quero realmente fazer algo diferente, porque algo me incomoda. Mas te incomoda por quê? Qual é a raiz desse incômodo? Porque quando você trata, você trouxe uma coisa aqui, falando das questões socioemocionais, é muito importante. Se você não olhar para dentro, né, fica complicado. Mas o que você trouxe da dermatologia faz toda a diferença. É olhar esse paciente dentro para entender por que ele está externalizando, né, toda aquela questão que ele traz para mim, né? E é muito bonito o seu trabalho, né, de fazer realmente essa checagem, de fazer essa anamnese, de conhecer aquele paciente, de entender a dor dele, né, e sentir com ele aquele momento. Isso faz toda a diferença. Agora, quando foi que você entendeu que como médica você tinha que fazer isso? Porque isso está muito ligado a propósito, está muito ligado a escolha, a amor. Isso não está ligado à técnica que você estudou. Não, na verdade, um ponto de virada para mim foi quando, ainda na época dos estágios, eu atendi um paciente que tinha uma condição dermatológica que trazia deformidade nasal. Então o nariz estava de uma maneira assim irreconhecível, não era um nariz. E aí, diante dessa doença que gerava deformidade nasal, esse paciente contou a história dele e falou que as pessoas evitavam sentar ao lado dele no transporte público, ele nunca conseguia trocar de trabalho, então ele tinha ali vários obstáculos sociais por conta dessa deformidade. E aí já depois de mais ou menos 3 meses de tratamento, ele volta dizendo que depois do tratamento e já com a melhora substancial mesmo da aparência física, as pessoas sentavam ao seu lado no transporte público e ele tinha entrado num novo emprego. Ali eu pensei, é isso que eu quero para minha vida. E foi assim que eu tive certeza e aquelas recompensas emocionais, não estou falando do financeiro, não estou falando de dinheiro, estou falando de conexões reais com os pacientes. Ali eu decidi que era aquilo que eu queria para minha vida. Que bacana, que lindo, parabéns, Renata. Nossa, obrigada. Que emocionante, viu? É muito bom a gente ouvir isso, porque traz para nós inspiração e motivação. E eu falo que ao longo da nossa carreira, independente do que você escolheu, se você escolheu ser médica, se você escolheu ser uma mulher de RH, uma mulher do conselho, uma mulher de tecnologia, do direito, independe, né? O que importa é o que de fato eu quero entregar para o outro, o que de fato eu posso fazer com que o outro se conecte a mim, né? E você traz algo que é muito mágico e a gente precisa levar isso para os novos estudantes de medicina, para que eles venham verdadeiramente trazer esse amor que você acabou de trazer aqui, de olhar para o outro, de se preocupar com o outro, de abrir mão às vezes atender 30 minutos a mais um paciente que não está dentro do teu escopo de consulta, mas aquele paciente precisa daquele apoio. E isso é muito bacana quando a gente entende quem somos, quando a gente entende qual é o nosso nível dentro desse contexto geral, né? Isso é propósito, motivação. E dentro dessa motivação de carreira, o que mais te motiva dentro da área de dermatologia? O
que mais me motiva de fato, né? É claro que eu tenho inspirações acadêmicas, eu tenho, né, inspirações de bem-estar dentro da minha especialidade. Tem profissionais que eu me inspiro, que eu olho e gostaria de ser um dia parecido ou semelhante, mas o que me inspira de fato é a recompensa emocional do paciente. O que me inspira de fato é a felicidade do paciente, quando eu consigo alcançar um pouquinho da expectativa ou ir além da expectativa. É isso que me traz inspiração e me deixa feliz. Que bacana, que bacana. Isso mexe com o nosso coração, né? E uma coisa que você não me contou, você não me falou da tua mãe, né? André, como assim? Eu não ouvi da sua mãe. E a tua mãe, no meio disso tudo, vendo a menina dela, que agora é uma médica dermatologista, né? E que faz esse trabalho tão lindo no mundo. A minha mãe é a melhor mãe do mundo. A minha mãe é uma mulher forte, guerreira e... diga-se de passagem, ela adora procedimentos. Se eu falo, oi mãe, ela diz, estou pronta. E é a melhor pessoa que eu poderia ter na vida. Ela foi uma mãe presente a todo momento, uma mãe que renunciou ali estudo, carreira para estar com a gente e deu a melhor educação possível. Ela é maravilhosa. Não tem estudo, mas tem a escola da vida, que eu julgo será a principal, e é a melhor mãe do mundo. Que bacana, que lindo. Eu acho que isso faz parte de quem somos. A gente, ao longo do tempo, nós esquecemos da família, nós esquecemos desse amor, nós esquecemos que o nosso primeiro amor foi o nosso pai, nós esquecemos que a nossa mãe foi a mulher que nós mais admiramos. E nós esquecemos, porque a carreira nos toma, porque a vida nos toma, porque nós realmente não paramos, às vezes, para mandar uma mensagem de bom dia para nossa mãe, para o nosso pai, né? Então, esse bate-papo é um bate-papo que, além de falar de carreira, a gente fala também de pessoas, a gente fala de pessoas que fazem parte, né, da nossa vida, e nós estamos aqui por eles. Então, eu sempre gosto de integrar dentro do selo editorial Série Mulheres, né, essa conexão. Nós nunca vamos nos separar das nossas raízes. As nossas raízes estão firmes dentro de nós. Então nós precisamos olhar para as nossas raízes. E se algo precisa ser curado, nós precisamos realmente deixar que esse algo seja curado. Então, quando a gente fala de história, de família, de inspiração, de motivação, é muito bom, porque mostra realmente quem somos, Renata. Mostra realmente o que de fato nós viemos fazer, né? E uma profissional de sucesso, na minha visão, é aquela profissional que reconhece da onde ela vem e reconhece o pai e a mãe. Isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença numa linha de sucesso, porque você ainda é super jovem, né? Tá linda, inclusive, né? E eu logo vou estar com ela, né, gente? Porque, né, a gente tem que estar com gente boa para cuidar da gente. Mas eu gosto muito de trazer esse contexto, porque eu acredito muito em legado, né? E eu digo sempre para os meus filhos algo que é: quando eu não estiver mais aqui. Então, quando eu não estiver mais aqui, como vai ser? Quando eu não estiver mais aqui, quais são as atitudes que você vai tomar? Quando eu não estiver mais aqui, para quem você vai pedir conselhos? Quando eu não estiver mais aqui, como vai ser? E a gente precisa começar a pensar nisso, porque o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo, né? E isso também faz parte do fator da vida. E nós precisamos entender esse contexto geral. Agora, quando a gente fala de legado e influência na carreira, que legado a Renata, doutora Renata, dermatologista, quer deixar
na história da medicina? Deixar um legado principalmente para as mulheres, né? É um desafio ser mulher e estar na medicina. Ainda hoje a gente enfrenta alguns desafios, né? Por exemplo, ter que provar todo o tempo a nossa competência, achar que a gente só vai conseguir se fizer o dobro do esforço que o outro fez. Então, dentro disso, um legado é que uma pode apoiar a outra. Sem ter rivalidade, sem pensar que a outra é a sua concorrente. Então, apoiar-se, porque a gente chega muito mais longe quando anda junto. E para além disso, o meu legado seria que o paciente lembrasse de mim como uma médica que ouviu, que acolheu, que conseguiu ter uma visão ampla do problema. Então, além, né, de usar o conhecimento como uma ferramenta para transformar vidas, mas ser uma profissional carinhosa, amorosa e que consegue ouvir sem interromper. Que bacana, que lindo. Parabéns. Obrigada. Pelo trabalho, parabéns, né, por estar deixando esse legado tão bonito, por estar construindo uma história. Uma coisa que eu quero trazer aqui, pra gente fechar, é que empreender nos dias de hoje não é fácil, né? E como médica você tem feito esse caminho de empreender, né? E eu queria que você deixasse conselhos sobre isso, para que todos pudessem ouvir, principalmente aqueles médicos que estão se preparando para sair da faculdade, ou seja, que já são residentes, né? E que escolheram, como você, a dermatologia ou outras áreas. O que você pode falar para esses profissionais que estão saindo agora, né, com foco em empreender? Acho que um conselho importante para quem sai da residência, da faculdade ou da pós-graduação, né, depois de tanto tempo, confie no processo. A gente tem pressa, né, para que as coisas aconteçam. E na verdade as coisas não são no nosso tempo, são no tempo de Deus. Então, não espere estar pronta, preparada. Isso não vai acontecer. Você nunca vai se sentir pronta. Então, caminhe e o caminho se abre. Eu acho que é o meu maior conselho, porque uma carreira de sucesso, né, uma carreira ética e respeitosa se constrói com o tempo. Então, não espere estar pronta. Confie no processo. Que bacana, que bacana. Renata, com certeza. Acho que confiar no processo faz toda a diferença, né? E o que você trouxe é uma dica de ouro, né? Uma dica de ouro. Eu tenho certeza que quando você começou lá atrás, você gostaria de ouvir essa dica. Eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente entende aonde nós chegamos. Eu falo, quer conhecer a minha história? Conhece o processo para eu chegar até aqui. Porque quando você volta na linha do tempo, quando você olha para as suas origens, você também consegue enxergar aonde você chegou, né? E que bom que você chegou aqui, que bom que a gente está aqui falando sobre carreira, falando sobre vida, falando sobre escolhas, né? Isso faz toda a diferença. Então eu tô fechando aqui essa entrevista muito feliz, porque além de falar de história, além de falar de carreira, a gente falou de família, a gente falou dessa conexão com tudo isso que faz parte da vida, da nossa entrega e de quem nós somos. Então quero te agradecer de todo o meu coração, né, por fazer parte da nossa vida, da nossa história, né, do selo Série Mulheres e dessa caminhada, que com certeza a gente vai muito longe. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Eu gostei bastante. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fechamos aqui mais um podcast, mais um episódio da Série Mulheres. E você, por favor, vai lá no nosso YouTube Série Mulheres, tá? Curte, coloca um lembrete para você lembrar de outros episódios que estão chegando. Vai para o nosso Spotify, tem ali todas as entrevistas de mulheres maravilhosas, assim como a doutora Renata também, tá? Então fica atento nesses bate-papos, são bate-papos curtos, né? Com o intuito de inspirar você, de trazer reflexão, de fazer com que você realmente se conecte na mulher e também no homem que você é. Fica conosco e até a próxima.